Olá, estudantes! Essa semana iremos estar trabalhando com congruência de triângulos e, neste caso, os triângulos, como vocês devem saber, que são figuras geométricas planas que possuem três lados. Podem ser três lados idênticos, podem ser dois lados idênticos ou três lados de medidas totalmente diferentes. No caso da congruência de triângulos, é necessário que lados e ângulos sejam congruentes, ou seja, que eles possuem a mesma medida. Então, inicialmente, nós temos aqui o seguinte enunciado. Nos triângulos ABC e MNP, podemos perceber que seus três lados e seus três ângulos são respectivamente congruentes, ou seja, têm medidas iguais. Então, vocês percebem que temos o ângulo A, B, C, e em outro lado nós temos o ângulo M, N e P. Percebam que lados AB é congruente, ou seja, tem a mesma medida do lado MN, lado BC tem a mesma medida do que o lado NP, e o lado AC tem a mesma medida do lado MP. Então, é fácil verificar por superposição que esses triângulos coincidem, como mostra a figura seguinte. Então, percebam que o lado A, ele é congruente ao M. Então, A igual a M. Ângulo A igual ao M. B igual a N. B igual a N. E C igual a P. Então, neste caso aí, pessoal, triângulos congruentes são aqueles cujos lados e ângulos são respectivamente congruentes. Então, isso significa dizer que neste caso aqui inicial, certo? O triângulo ABC é congruente ao triângulo MNP. Nós temos o seguinte, temos casos de congruência, que nós devemos ter bastante atenção para sabermos enquadrar em cada um deles. Então, quando é, professor, que nós vamos ter casos de congruência de triângulos? Vamos estudar o primeiro caso de congruência, certo? Então, neste primeiro caso aqui, que é o caso LLL, que significa lado, lado, lado. Isso significa dizer que ao compararmos dois triângulos, esses dois triângulos, para que eles sejam congruentes, eles necessitam ter os três lados com a mesma medida. Então, neste caso aqui, ó, o lado AB, certo? Ele tem a mesma medida do lado MN. O lado BC tem a mesma medida do lado NP. E o lado AC tem a mesma medida do lado MP. Então, aqui nós temos o resumo. Lado AB congruente ao lado MN, lado BC congruente ao lado NP e o lado AC congruente ao MP. Então, chegamos à conclusão de que o triângulo ABC é congruente ao triângulo MNP. Por quê? Porque ele se enquadra nesse primeiro caso. O primeiro caso ele tem a ver com os três lados possuindo a mesma medida. E aqui nós temos um exemplo bem claro. Se vocês perceberem aqui, nós temos um exemplo de caso LLL. Lado, lado, lado. Uma congruência de dois triângulos onde se enquadra no primeiro caso de lado, lado, lado. Então, vocês percebam que temos esse lado congruente a esse outro lado, ele vai ser congruente a esse? Não vai ser. Então, logicamente aqui, nós não vamos ter uma congruência. Então, a partir do momento que vocês percebam que não há valor idêntico de lado, ele já não se enquadra na congruência. Quando vocês observam que independente, e isso é muito importante, independente da posição do triângulo, o que vocês devem observar é a questão da medida do lado. Então, vocês vão ter aqui um lado medindo 6 decímetros, vai encontrar um outro lado medindo 6 decímetros. Vocês vão ter aqui um outro lado medindo 8 decímetros, vocês vão ter aqui um outro lado medindo 8 decímetros. E esse outro lado aqui medindo 10 decímetros, esse outro lado aqui medindo 10 decímetros. Então, nesse caso aqui, nós temos uma congruência de triângulos
enquadrada no lado, lado, lado. No primeiro caso. Aqui nós não temos esse enquadramento, porque possuem medidas de lados diferentes. Indo, pessoal, para o segundo caso, observem aqui. No segundo caso, e isso também requer atenção, nós vamos nos enquadrar o lado, ângulo e lado. Então, quando é que dois triângulos eles vão ter o lado, o ângulo e o lado congruentes? Vejam aqui, ó. Lado AB está sendo congruente ao lado MN, mesma medida. O ângulo B está sendo congruente ao ângulo N. E temos aqui o lado BC, está sendo congruente ao lado NP. Então, não temos números aqui, mas podemos observar que esse caso aqui de congruência, ele se enquadra no segundo caso, que é o lado, ângulo e lado. Então, quando vocês verem essa sigla LAL, significa lado, ângulo e lado. É o segundo caso de congruência. Então, vamos ter um lado igual, um ângulo igual e um outro lado idêntico. E aí nós temos aqui o exemplo na prática, né? Nós temos um lado igual, 7 metros, temos um ângulo idêntico com a mesma medida, 50 graus, e temos um outro lado idêntico, que é 9 metros. Então, aqui nós enquadramos no segundo caso, que é lado, ângulo e lado. Aqui nós não enquadramos. Por que não enquadramos? Porque temos um lado idêntico, ok? Temos um ângulo igual? Não. 120, 110. Temos um outro lado idêntico? Temos. Mas o que vai fazer com que seja anulado é a questão do ângulo, que não está sendo idêntico. Temos lados com medidas iguais, mas temos o ângulo diferente. Então, para se enquadrar no segundo caso, tem que ter lado igual, ângulo igual e um outro lado idêntico. No terceiro caso, pessoal, nós temos aqui a questão do ala, que é o ângulo, lado e ângulo. Então, para que esses dois triângulos sejam congruentes, nós precisamos que um ângulo seja igual, um lado seja igual e um outro ângulo seja também igual. Nesse formato aqui, ó, temos o ângulo B, que é igual ao N, temos o lado, né, BC, que é igual ao lado NP, e temos o outro ângulo C, que é idêntico ao P. Então, trazendo para a questão dos números, pessoal, o caso ala, que é ângulo, lado e ângulo, nós vamos ter um ângulo 50 graus igual ao outro ângulo 50 graus. Vamos ter um lado que mede 10 metros, que é igual ao lado de 10 metros. E vamos ter um outro ângulo de 60 graus, que é igual ao outro ângulo de 60 graus. Então, esses dois triângulos são congruentes pelo terceiro caso, que é o caso ala, que é ângulo, lado e ângulo. Então, para se enquadrar no terceiro caso, temos que ter ângulo, lado e ângulo com as mesmas medidas. Que não acontece nesse caso aqui, ó, certo? Aqui nós vamos ter um lado idêntico, né? Não vamos ter nesse caso, tá 10 e 5, o ângulo está igual, mas os lados vão ser diferentes, né? Não vai se enquadrar. Da mesma forma aqui, nós vamos ter ângulos diferentes e vamos ter somente o lado idêntico. Então, para ser terceiro caso, temos que ter ângulo, lado e ângulo com valores idênticos. O quarto e último caso, que significa lado, ângulo e ângulo oposto, né? E esse, no caso aqui, ângulo do meio significa ângulo adjacente, significa o seguinte. Então, para que você tenha o quarto caso de congruência, é necessário que você tenha um lado idêntico, um ângulo adjacente a esse lado, ou seja, um ângulo colado com esse lado, e você tenha um ângulo oposto a esse lado. Então, vocês observem aqui, ó. Por exemplo, quarto caso, que diz que para que dois ângulos sejam congruentes, é necessário que você tenha um lado idêntico, você tenha um ângulo adjacente a esse lado e um ângulo oposto a esse lado com a mesma medida. Então, você pegando aqui esse exemplo, você tem um lado idêntico, medindo 8 centímetros, certo? Confere.
Você tem um ângulo adjacente a esse lado, que é o ângulo colado ao lado, que é 70 graus, então confere 70 graus. E você tem também um ângulo oposto a esse lado. O ângulo oposto é aquele que aponta para o lado. Então está na direção oposta ao lado. Então 50 graus está apontando para 8 centímetros. Então confere, 50 graus apontando para 8 centímetros. Veja que o formato está diferente do triângulo, mas eles se classificam no quarto caso, ou seja, eles têm congruência. Tem a congruência porque tem lado, ângulo adjacente e ângulo oposto, certo? Congruentes. Então ele se enquadra assim na questão do quarto caso, que não ocorre aqui, se vocês observarem. Lado mede a mesma coisa, ok? 12, 12. Ângulo adjacente a esse lado. Se vocês pegarem aqui ângulo adjacente ao lado, 50 graus já é divergente, certo? Do ângulo 30 graus. Então, o ângulo adjacente já não bate, não tem a mesma medida. E o ângulo oposto ao lado? No caso, o ângulo oposto ao lado aqui mede 90 graus. Aqui mede 90 graus, está apontado. Então, o que está só batendo aqui é o lado, que tem a mesma medida, e o ângulo oposto, que é 90 graus. Quando tem esse símbolo aqui, pessoal, significa dizer que vale 90 graus. Então, está batendo, certo? Só que não está batendo aqui a questão do ângulo adjacente, que neste caso aqui mede 30 graus, e nesse outro aqui mede 50 graus. Que nem o que acontece aqui, ó. Lado, você tem 5 decímetros, ok. Ângulo adjacente a esse lado, aqui mede 120 graus, o ângulo adjacente a esse lado mede 120 graus, que é o lado colado, o ângulo colado ao lado. E ângulo oposto? O ângulo oposto ao lado você tem aqui 30 graus, que está apontando para os 5 decímetros, e aqui você também tem 30 graus apontando para os 5 decímetros. Então, para que se enquadre ao quarto caso, que é o quarto caso referente a uma congruência de lado, ângulo adjacente e ângulo oposto, é necessário que ele tenha essas três coincidências de medidas. Então, de uma certa forma, pessoal, resumidamente, para que dois triângulos sejam congruentes, vocês têm o primeiro caso, que é lado, 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 certo? Você tem o segundo caso, né, que é referente a lado, ângulo e lado. E você tem o terceiro caso, que é o caso ângulo, lado e ângulo. E o último caso, que é lado, ângulo adjacente e ângulo oposto. Então, são esses casos de congruência de triângulos.